Você que é psicólogo, que é psicóloga, você sabe se você está oferecendo o melhor tratamento possível para o seu paciente com quadro de ansiedade? Imagina que chega no seu consultório um homem de 53 anos junto com a esposa e ele te conta que está tendo crises de medo intenso, de pavor, crises que parecem uma crise de infarto. Ele fica desesperado, foi em 4 cardiologistas, falaram que ele não tem nada e falaram que ele precisava fazer terapia. A esposa conta que ele é um empresário de vários artistas e ele precisa viajar muito, só que ele não consegue entrar no avião e faz 5 dias que ele não sai de casa. E ela te pergunta: doutor, isso é psicológico? Precisa de remédio? Por quanto tempo eu tenho que desmarcar os compromissos desse meu marido? Isso tem cura? Você estaria seguro para responder essas perguntas para o seu paciente? Se não, assiste esse vídeo que eu vou falar quais são os melhores métodos para você saber, tanto se você está oferecendo um tratamento de qualidade, quanto para medir se esse tratamento está funcionando e dar uma previsão realista para o seu paciente de quando que ele vai voltar a recuperar a parte funcional dele. Então, assista comigo aqui nesse vídeo no canal Saúde da Mente. Olá, para quem não me conhece, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, fundador aqui do canal Saúde da Mente e sou médico psiquiatra clínico também, aqui formado aqui em São Paulo, no PQ, atendo no meu consultório. E nesse vídeo, então, eu vou falar como que você pode, você terapeuta, você profissional da área da saúde mental, como você pode avaliar o progresso do seu paciente na terapia, e como que você pode avaliar se você está de fato oferecendo um serviço que seja o de excelência, né? Seja o melhor possível, e para que você possa tanto ter mais segurança quanto também dar algum grau de previsibilidade para os pacientes e para a família. E aí você pode estar me perguntando, mas o que é que esse médico aí vai falar de terapia? Ele não é psicólogo, como assim? E é verdade, eu não sou psicólogo mesmo, tá? Eu fiz psiquiatria a gente faz 6 anos de medicina, 3 anos de residência em psiquiatria. E o fato é que o tratamento para ansiedade é um tratamento que o psiquiatra tem que saber. Aliás, os transtornos de ansiedade são disparadamente os mais comuns, os mais prevalentes. Recentemente saiu uma recomendação de uma task force de epidemiologia dos Estados Unidos dizendo que todo adulto acima dos 18 anos, dos 18 aos 70 anos, deve ser rastreado obrigatoriamente em toda consulta clínica para ansiedade. Porque, pelas estatísticas deles, cerca de 40% das mulheres, por exemplo, tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade nesse momento. No Brasil, os dados não são tão recentes, mas antes da pandemia, o Brasil era o país com maior prevalência de quadros ansiosos. Então, esse quadro que eu narrei é um quadro fictício, baseado, mas é muito parecido com milhares de casos que eu atendi no consultório, que colegas, tanto psiquiatras quanto terapeutas, psicólogos, principalmente psicólogos do AMBAN, do Ambulatório de Ansiedade aí do Hospital das Clínicas, atendem no dia a dia, né? Então, a ideia é que você provavelmente vai pegar um paciente que tenha não só um quadro ansioso, mas que uma queixa de um transtorno ansioso seja parte da queixa dele, seja parte dos sintomas. E o tratamento para quadros ansiosos, em qualquer protocolo minimamente respeitável, mas enfim, os maiores guidelines, o tratamento de excelência para qualquer transtorno de ansiedade é um tratamento basicamente não medicamentoso. Não é a base do tratamento, não é a farmacologia. A base do tratamento é intervenções da esfera cognitivo-comportamentais específicas para o tipo de sintoma que o paciente apresenta. O papel, aliás, do medicamento nos transtornos de ansiedade é basicamente, quando necessário, facilitar o processo da implementação dessas estratégias. E essas estratégias são muito eficazes nos quadros ansiosos. Esse quadro que eu contei, né, no início, quadro muito característico de um transtorno de pânico, que é desesperador. É desesperador para a pessoa, é desesperador para a família, e é desesperador para o profissional que está atendendo, né? No início, vinha essas perguntas, eu ficava coado, né? Mas a ideia é que não, você não precisa ficar coada e você pode responder que esse quadro é um
dos quadros, é o quadro, aliás, de saúde mental que tem a maior chance de remissão completa e mais rapidamente. E nesse caso ele nem tinha indicação de um tratamento farmacológico de primeira linha. Mas para isso a gente precisa saber como identificar, como tratar e como ter as ferramentas adequadas. Isso independentemente da linha teórica que você siga. Eu não sou psicólogo, então, mas eu trato ansiedade. E ansiedade a gente trata com intervenções psicoterapêuticas. Então, obviamente, isso faz parte do meu escopo. Além, claro, de eu ter podido, enfim, informar e ter contato com psicólogos que são especializados no tratamento de ansiedade. Então, a ideia é que, independentemente da sua linha teórica, vai surgir isso para você e os tratamentos com ferramentas cognitivo-comportamentais específicas para o sintoma ansioso. Isso é o padrão ouro em todos os guidelines, isso é o melhor tratamento que você está oferecendo, tá? Mas qual que é a base, então, para a gente fazer isso? A ideia é que o primeiro passo é você conseguir identificar o tipo de ansiedade e a intensidade. Então, como assim, né? É um diagnóstico do quadro ansioso, se é que existe um quadro ansioso ou não. Isso tem várias escalas de rastreamento. O diagnóstico é clínico e ele pode ser feito por um psiquiatra ou por um psicólogo. Existe a psicopatologia específica da ansiedade, mas a ansiedade, os transtornos de ansiedade, eles são guarda-chuva, né, na classificação, que é a classificação utilizada para todas as pesquisas e guidelines do DSM. Ele é um guarda-chuva e ele tem alguns subtipos. Esses subtipos, às vezes, vão estar presentes vários desses subtipos no mesmo paciente. É normal isso. A ideia é que isso tem uma relevância. E a relevância da gente diagnosticar qual é o subtipo de ansiedade é porque isso é o alvo da intervenção terapêutica. Então, o tipo por exemplo, se é um transtorno de pânico, se é uma agorafobia, ou se é uma fobia específica, se é um quadro de fobia ou ansiedade social. O nome agora é ansiedade social, mas fobia social é mais popular, né? Se é uma ansiedade generalizada, um TAG, se é um TOC, se é um estresse pós-traumático. Então, saber o tipo, ou qual que é o tipo que está mais atrapalhando, isso é fundamental, porque isso que vai ser o alvo da intervenção terapêutica. E a intensidade? O que eu chamo de intensidade? Intensidade é medida pelo nível de prejuízo que aquele sintoma está causando na vida da pessoa. O quanto que está impactando a vida profissional, a vida pessoal, ou o nível de sofrimento que está causando. E a intensidade é o que vai determinar, em última análise, se o paciente necessita de uma intervenção psiquiátrica ou não. Mas no quadro de ansiedade, as medicações, né, enfim, a maioria delas são antidepressivos serotoninérgicos, elas servem como facilitadores do processo de terapia, do processo de intervenções comportamentais. Elas não são um caminho final, elas são ou devem ser veículos quando isso está muito intenso para que o processo seja mais facilitado. Eu entendo que isso não é muito divulgado nas faculdades de psicologia. Eu não fiz faculdade de psicologia, eu conheço muitos psicólogos, conheço muitas psicólogas, trabalho junto com vários e supervisiono vários psicólogos no treinamento para mentes ansiosas para psicólogos, então eu infelizmente sei que existe essa lacuna, pelo menos isso é o que é me passado em todas as faculdades, por melhor que seja. E a ideia é que isso é fundamental porque existe uma quantidade imensa de pessoas sofrendo com isso, muito mais até do que existem de profissionais, e essas intervenções são muito eficazes. O modelo mais atual do mundo, aliás, mais atual do mundo que eu digo baseado em quê? Né? Baseado no NICE, no protocolo do Reino Unido. O Reino Unido tem ali considerado o melhor sistema de saúde pública do mundo, né, que é o NHS. No Canadá também, que é um sistema de saúde pública extremamente forte, também é recomendado esse modelo, e isso é estudado, é o modelo mais contemporâneo que tem de intervenção para ansiedade, é algo chamado de blended care, que é misturado. Como assim? Do paciente que tem esse quadro, ele poder ter um mix de uma intervenção face a face ou uma intervenção mesmo via internet com um terapeuta e ter em casa ferramentas digitais, materiais para que ele vá
podendo praticar essas intervenções, e isso de fato é aquilo que a gente consegue oferecer ou que tem sido o mais eficiente tratamento para a ansiedade que nós conhecemos, e tudo isso deve ser feito antes, teoricamente, da intervenção medicamentosa. Eu sei que isso não é tão divulgado em faculdades de psicologia, isso pelo que me contam, e eu sei também que existe uma certa rivalidade não é somente teórica, mas também um pouco emocional, né, entre algumas linhas. Eu sei por quê, pelo menos minha experiência, porque eu tive isso nos meus anos de residência, eu tive todas as linhas, tá? Eu tive psicanálise enfim, clássica, uma psicanálise kleiniana, tive Winnicott, tive psicologia analítica de Jung, tive uma supervisão ou, enfim, um estágio em terapias comportamentais, análise do comportamento, e eu tive TCC, na verdade, baseado para a própria ansiedade. Isso foi aprender depois. Tive em ACT também, né, em terapia de aceitação e compromisso. Tudo isso a gente viu e, assim, na verdade, basicamente, cada linha, obviamente, puxava um pouco para o seu lado e dava aquela cutucada na outra. Mas aqui a ideia não é essa. A ideia é que a ferramenta, a intervenção terapêutica que funciona, são essas intervenções, e isso pode ser aplicado por qualquer tipo de meio. Se o paciente fizer isso em casa, por um guia digital, ele vai melhorar. Se ele fizer com o terapeuta, com esse tipo de estratégia, ele vai melhorar. Se ele fizer com os dois juntos, ele vai melhorar. E é isso que, no fundo, a gente quer, né? Então, se você quer saber mais sobre como funciona esse modelo e como que você pode ter acesso de forma imediata a ferramentas tanto de avaliação quanto de intervenção terapêutica para o seu paciente, eu convido você a se inscrever aqui embaixo. Tem uma imersão para psicólogos totalmente gratuitas em que eu vou falar exatamente desse modelo de Blended Care e vou dar uma série de ferramentas para você poder acessar, oferecer psicoeducação. A psicoeducação melhora muito a ansiedade, viu? É algo que, se o quadro é muito leve, uma psicoeducação às vezes resolve. Mas tem materiais, então eu vou fornecer isso na imersão e vou também dar intervenções terapêuticas e quais são os modelos mais eficientes. Então, se você quer saber mais, clica aqui no link. Então, o tipo e a intensidade é importante. E tem questionário. Esses questionários eles não substituem a avaliação diagnóstica. Por quê? Porque na avaliação a gente consegue ver se tem outros diagnósticos também. Mas eles são muito úteis, tá? A maioria deles são gratuitos, e um que é muito utilizado e que ele é para ansiedade generalizada, mas ele consegue ter algum grau de especificidade para todos os quadros, é o GAD-7, tá? Ele não é específico para todos os quadros, ele é para ansiedade generalizada, mas ele pode abranger outros quadros, pode digitar na internet, você pode achar, você vai ter isso também lá na imersão. Então a gente já sabe a intensidade, e isso daqui é que vai nortear se precisa ou não de uma avaliação psiquiátrica. Nesse caso, ele estava tendo algum prejuízo, porém, prejuízo fazia uma semana que não saía de casa, não era uma coisa que estava se prolongando por muito tempo, mas era desesperador. Sim, porque isso é da natureza do pânico. O pânico faz com que nós sintamos que estamos tendo morte iminente. E ele já tem uma vantagem que ele já passou por 4 cardiologistas e eles não referiram um quadro cardiológico. Isso é uma vantagem. O que a gente não pode é que nós entremos nessa ansiedade também. Mas esse quadro ele é um quadro moderado no máximo. Bom, aí depois a gente vai ter um modelo de intervenção. E, independentemente então, do que nós gostamos mais em termos de teoria ou não, existe um modelo de intervenção que é o modelo que, enfim, é um consenso entre os consensos, o padrão ouro, que é intervenções da terapia cognitivo-comportamental. Mas isso, né, e isso com certeza você sabe, mas muitas pessoas às vezes confundem, terapia cognitivo-comportamental é uma filosofia de terapias, tem várias terapias cognitivo-comportamentais, basicamente é tudo que é baseado em abordagens que vão mudar cognições e comportamentos, e existem as terapias cognitivo-comportamentais baseadas em evidência. O que é isso? Aquelas que foram testadas por pelo menos aí 2 ensaios clínicos randomizados. Isso aí tudo, claro, imagino que todos saibam, mas eu vou falar também lá na imersão. Então,
é somente esse tipo de terapia que tem uma eficácia em todos os consensos. Isso não quer dizer que você precise mudar de linha teórica, isso quer dizer que para o sintoma não existe nada melhor do ponto de vista de psicoterapia. Então isso é o melhor que você pode oferecer como o melhor que nós podemos oferecer. Nós, que eu digo, medicina, ciência, e isso é eficaz demais nos quadros ansiosos. Então qual que é o modelo de intervenção cognitiva comportamental? E aqui é interessante. Você, para saber qual é o melhor modelo de intervenção, você precisa saber do tipo. Por quê? Porque cada tipo de ansiedade tem componentes comuns, então a terapia cognitivo-comportamental para ansiedade ela tem componentes que se assemelham, mas ela tem componentes específicos que são indispensáveis para cada um dos tipos. E esses componentes, eles em geral têm a ver com algumas estratégias cognitivas e principalmente comportamentais. Então, para o tratamento de transtorno de pânico, existem várias técnicas, mas tem uma única que não pode faltar. Por exemplo, nesse caso, algo que nós chamamos de exposição interoceptiva. E isso é extremamente eficaz, porque isso precisa ser feito de uma forma correta. Isso não pode faltar. Claro, a gente trabalha questões de técnicas de relaxamento, a gente trabalha questões de técnicas cognitivas, mas se nós não fizermos isso, nós estamos dando um tratamento subótimo para o paciente. Isso quer dizer que, mesmo que ele melhore parcialmente, provavelmente ele vai ter uma recaída. E isso daqui é um tratamento que chega a 90%, 95% de remissão e de remissão sustentada, que isso dá também liberdade para que ele foque em outras questões, em outras decisões da vida dele, que isso, na verdade, essa técnica não vai ajudar, mas isso vai fazer com que o sintoma, com que o medo de ter crise, isso não atrapalhe mais. Então, por exemplo, aqui, exposição interoceptiva, para o transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, para o toque, para a questão de agorafobia, são outras técnicas que são aquelas indispensáveis que não podem faltar, tá? Tudo isso eu vou falar na imersão, eu sei que é muita coisa, se você nunca ouviu isso, não tem problema, porque a maioria das pessoas nunca ouviu, mas isso faz com que você tenha uma segurança para poder passar e saber explicar esse caminho para o paciente e saber também prever como isso vai evoluir. Nada sai igual ao nosso plano, porém, temos que ter um plano, até para saber se a gente está saindo dele. Bom, aqui também é importantíssimo a gente ter uma clareza, na verdade, das metas e dos objetivos dessa terapia. Então, a clareza dos objetivos. Ou seja, o que é o objetivo de tratar um transtorno de pânico? Qual que é o alvo na literatura? E também a gente precisa fazer com que isso seja casado com os objetivos, as metas pessoais do paciente. Então, ter clareza dos objetivos que você quer alcançar e passar isso para o paciente e isso fazer sentido com os objetivos dele, isso é fundamental para que a pessoa possa aderir ao esquema. E isso deixa o nível de motivação para o tratamento, até de aderência nas consultas, muito, muito maior, né? Então a gente quer chegar aqui, aqui é o nosso objetivo. Vamos seguir esse caminho, é assim, assim, assado. Nunca é algo que é escrito em pedra, porque é uma ciência biológica. As ciências biológicas elas não são totalmente previsíveis. Mas isso dá um mapa, tá? Tanto para você quanto para o paciente. E quais são, por exemplo, neste caso, os objetivos do tratamento para o transtorno de pânico? Isso muita gente às vezes erra e faz com que a pessoa fique tendo um quadro crônico que deveria ter ido embora. Por exemplo, os objetivos quais são? Nós diminuirmos os sintomas físicos. E eles são desesperadores. Importante você ter certeza que esse sintoma não é grave. E, nesse caso, 4 cardiologistas deram isso. E quando é grave, eles não deixariam a pessoa ir embora. Mas, na dúvida, é importante que tenha um encaminhamento médico, pelo menos uma vez, e que esse médico ele responda essa dúvida de forma inequívoca. Mas eu vou falar também lá na imersão o que o médico tem que te dar de resposta. Tá? Então, mas eles são desesperadores, porque senão não seriam crises de pânico. A crise de pânico vai dar a sensação de morte iminente. E o paciente, tudo que ele vai querer naquele momento é fazer com que isso nunca mais venha. E tudo bem. Mas elas não têm a capacidade de ferir, de matar.
Por quê? Porque não há nenhuma alteração cardíaca, mas a sensação é essa, e elas sempre são limitadas. Enfim, isso eu explico melhor em outros vídeos, mas é uma descarga de adrenalina, é um alarme falso que deveria ser disparado quando, de fato, o corpo percebesse uma ameaça de integridade física. É disparado de forma automática, mas é uma rajada de adrenalina. A vantagem de ser uma rajada de adrenalina é que não tem como durar muito tempo. Por quê? Porque a gente não tem tanta adrenalina assim. No corpo, esgotam as reservas. E mais, sim, o paciente vai querer que ele não tenha mais crises, e a gente quer isso também. Mas o fato de não ter crises não é o objetivo. Por quê? Porque não é o principal inimigo do pânico. O objetivo é também que a gente consiga eliminar a preocupação em ter crises. Se você já teve crise de pânico, ou já tratou alguém com crise de pânico, isso, enfim, eu tive também, essa preocupação é muito mais torturante. Por quê? Porque você fica extremamente alerta, você fica alerta nos seus próprios sintomas, alerta no ambiente, em qualquer pequeno sinal de que você pode ter uma crise. E essa ansiedade antecipatória, adivinha só, né? Ela aumenta o risco de vir outra crise. E ela vai causando um sofrimento brutal. O que mais? A gente tem que abordar a hiperchecagem de sintomas. Então, esses pacientes, eu sei que isso é algo que não é culpa, é desesperador mesmo. Mas, por exemplo, eles medirem a pressão várias vezes ao dia, isso não tem indicação nenhuma médica. Não tem. Não existe, eu garanto. Mas provavelmente as perguntas que o cardiologista pediu, mas isso piora a ansiedade. Porque vai vir um pouco alta, vai medir um batimento cardíaco, vai piorar. Por quê? Quanto mais a gente olha para um monitor cardíaco e tenta fazer com que a nossa ansiedade passe, ela só tem como aumentar, não tem como. Né? Então, isso também é um dos objetivos, e o objetivo é eliminar também qualquer comportamento de evitação ou de segurança. Por quê? Porque melhorar sintoma físico, melhorar pensamento, não muda comportamento. Em que sentido? Se esse paciente não tivesse mais crises e se ele não tivesse mais medo de ter crises, nada iria garantir que ele voltaria a andar de avião, que ele voltaria a sair de casa. Por quê? Porque são circuitos diferentes. E, de fato, esta parte é a que limita, e quanto mais o paciente evita, quanto mais o paciente muda as decisões dele, a vida dele, para não ter a crise, mais esta memória fica enraizada. E isso é um dos maiores fatores de prejuízo funcional, claro, e também de recaída. Então, a maioria das pessoas não trata isso. E caso você tratar, você explicar isso, mas explicar que isso não vai ser feito de forma abrupta, vai ser feito de uma forma que seja possível, que de fato ele vai conseguir voltar com confiança, com chance de vitória, por isso que tem uma ordem. Isso faz um diferencial. E é um diferencial que muda a vida da pessoa em relação ao pânico de forma permanente. É um quadro esse é um tratamento que tem o objetivo de ser sustentável, né? E além da satisfação da gente poder ver a pessoa voltando a fazer as coisas e não vem mais aí, não lembra mais que vem. Eu sei que isso parece coisas de outro mundo, mas esse é o objetivo, tá? Então, isso é importante passar para ele. Ó. A gente quer eliminar esses sintomas, a gente quer eliminar a preocupação, a gente quer te ajudar a parar de checar, a gente quer fazer com que você pare de evitar qualquer coisa pelo medo de ter crises e que você também não tenha comportamentos de segurança, que é o quê? Que é aquela coisa que a gente faz para... vai que, né, acontece. Então, por exemplo, aquele Rivotril que anda na bolsa, enfim, às vezes aquela figa, né, como se fosse um amuleto. Isso é um comportamento de segurança, mas por que isso não é bom? Simplesmente porque isso passa a mensagem que, de fato, eu estou em perigo e eu não dou conta. E isso faz com que aumente a chance de recaída. Mas esse é o objetivo. Então, isso é importantíssimo, tá? E aqui você pode usar escalas. Escalas dimensionais. O que é isso? Existem escalas que são escalas mais ou menos sim ou não, né? Em geral são testes mais simples de screening que a gente vê se a pessoa tem ou não um quadro, mas a gente não consegue ver qual é a intensidade. Porém, existem escalas
que, além de ver se a pessoa tem ou não, tem uma gradação. Então, a partir de tal número é considerado grave, tal número é moderado, tal número não é ansiedade. Por exemplo, no pânico, né, uma das mais utilizadas é o PDSS, que é um P, viu? Mas, de forma geral, da ansiedade, tem a Hamilton, que é muito utilizada. Passar isso também lá na imersão. Mas isso é uma forma de ficar um tratamento rígido, engessado. Mas isso pode servir para você poder mostrar para o paciente o quanto que ele evoluiu, para você ter uma forma quantificável, e isso vai reforçar a autoeficácia, a autoestima. Isso vai ver como está indo a jornada. E isso dá muito mais segurança para você também, porque você está vendo melhorar. E isso está lá. Claro, são coisas subjetivas, isso não vai resolver a vida dele. Isso vai fazer com que ele não seja aprisionado por um sintoma e ele não consiga tomar mais decisões. Pode até ser que depois ele não queira mais continuar nesse trabalho. Pode até ser que ele não queira continuar no casamento, eu não sei. O fato é que quando nós temos um quadro ansioso, nós só pensamos em aliviar a ansiedade. E todas as decisões da nossa vida ficam aprisionadas por isso. E é extremamente importante ter ferramentas para oferecer para o paciente para que isso faça com que a capacidade de escolha dele volte, com que ele, de fato, reassuma o volante, né, aí do caminho da própria vida. Bom, então esses são elementos, 4 elementos. Conhecer o tipo, modelo de intervenção. Então, cada tipo tem um modelo que é sine qua non, que é sem o qual não, ou seja, que é indispensável. Que sem aquele o tratamento está subutilizado. A clareza dos objetivos do tratamento e poder também juntar isso e passar isso para a pessoa. E a utilização de escalas. Também um pouco de previsibilidade. O pânico, quanto tempo? 7 a 14 horas de terapia. Isso na maioria dos guidelines. Isso pode ser feito no mesmo dia? Pode, não é tão fácil de fazer, mas pode. 7 a 14 horas de intervenção, de prática, é o recomendado. Se a pessoa ela já fez, por exemplo, algumas estratégias em casa, por um tratamento digital, isso pode ser feito em 7 horas por um terapeuta. Tá? Então, isso é uma previsibilidade. Quanto tempo? Depende. Isso já foi testado em todas as durações, 4 dias, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E o fato é que o que importa é a quantidade de intervenção praticada. Né? 7 a 14 horas. Isso é uma previsibilidade que é algo que dá segurança. Não quer dizer que vai acontecer isso, até para você saber que, se não melhorou, algo precisa ser investigado. Bom, espero que tenha sido útil esse vídeo. Se você quer saber mais sobre como oferecer o melhor tratamento possível, existente para todos os transtornos ansiosos e de fato, enfim, fazer parte aí da força-tarefa para que a gente possa lidar com essa avalanche de transtornos mentais que já era alta, mas que a pandemia, só fez aumentar, eu convido você a se inscrever aqui, clicar aqui na imersão, e tudo isso você pode procurar, e a maioria desses instrumentos aqui, tudo gratuito, tá? Se você quer um consenso bom para ler, o consenso do NICE, N-I-C-E, que é basicamente o órgão regulador da saúde na Inglaterra, ele tem guidelines muito objetivos, bons, fáceis de ler, quer dizer, fáceis, mais ou menos fáceis. E o guideline australiano, ele é muito didático também. Tá? O do NICE de 2020 e o australiano de 2018. Tem o CANMAT, mas ele não é tão fácil de ler. Mas tudo isso a gente vai falar lá na imersão. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui seus comentários e até o próximo vídeo.